Alguns poucos veículos de imprensa e jornalistas têm falado de algo que deveria ser a principal notícia desde o dia 9 de janeiro. O Brasil tem 916 presos políticos, alguns com quase 70 anos, mas também jovens de 18, 19, 20 e poucos anos, sem antecedentes criminais, que acompanhavam pais ou avós em manifestações pacíficas, não cometeram nenhum crime, apenas usavam camisas com as cores da bandeira e estavam no acampamento em frente ao quartel do Exército em Brasília no dia seguinte à manifestação que terminou em quebradeira na Praça dos Três Poderes. São 916 pessoas presas sem provas, à revelia da lei, sem o devido processo legal, sem condenação, sem o famoso trânsito em julgado que tantos bandidos perigosos estão soltos por aí, voltando à cena do crime apenas porque não tiveram o trânsito em julgado. E mais, a imprensa calada, os representantes de ONGs e conselhos de direitos humanos calados, os supostos defensores da democracia calados. Eu não fico. Na primeira entrevista que fiz esse ano, falei com um dos advogados que estão defendendo essas vítimas da tirania brasileira. Se não assistiu, eu recomendo que veja esse vídeo depois, procurando aqui na playlist da minha coluna pelo título Manifestantes Presos em Brasília, Gazeta do Povo. Eu sou a Cristina Grêmio e hoje volto ao tema porque precisamos falar dos 916 presos políticos do Brasil. É importante começar esse vídeo dizendo o óbvio, que aliás vem sendo dito por todos os verdadeiros defensores da democracia e do Estado de Direito desde sempre. Invasão de propriedade é crime, assim como invasão de prédios públicos, quebradeira, vandalismo, arruaça, agressão a patrimônio dos outros. E precisa ser punido. Embora por muito tempo a turma, que hoje posa de justiceira, tenha passado pano para invasores de terras, invasores de prédios públicos, invasores de prédios particulares, black blocs de todo tipo. Mas esse vídeo relembra não os vândalos flagrados no Congresso, no prédio do STF e no Palácio do Planalto, destruindo vidraças, móveis e até objetos de arte no dia 8 de janeiro. E sim as pessoas que foram presas no dia seguinte em frente ao quartel do Exército, à revelia da lei sem provas, sem acusação formal e até mesmo sem saber que estavam sendo presas, sendo enganadas pela polícia. Foi uma clara tentativa do governo federal e do judiciário de mostrar serviço, de fingir que a justiça seria feita. Injustiça não é justiça. Prisão ilegal não é resposta à sociedade. Dia 9 de janeiro, mais de 1.400 pessoas foram presas na frente do QG do Exército em Brasília, sem acusação formal, sem o devido processo legal, a maior parte delas sem sequer saber que estava sendo presa. Aliás, hoje nós sabemos que os presos de Brasília foram enganados pela Polícia do Exército, que seguiu uma ordem do ministro Alexandre de Moraes para desmontar o acampamento, que já durava 2 meses. Essas 1.400 pessoas, grande parte de idade, as famosas tias do Zap, vovôs e vovós que acreditavam estar lutando por um Brasil mais digno, foram colocadas dentro de um ônibus, achando que estavam sendo levadas para a rodoviária ou para algum outro lugar onde pudessem arrumar um meio de voltar para casa, já que a ordem era acabar com a manifestação. Pois elas foram levadas para aquele ginásio, numa área de treinamento da Polícia Federal, afastada do centro de Brasília, onde só então entenderam que estavam presas. Presas por terem cometido algum crime? Não. Foram presas por se manifestarem, algo que a Constituição permite e que não foi respeitado. Por horas, em alguns casos até 2 dias, essas 1.400 pessoas passaram fome, sede, frio, todo tipo de necessidade, muitas sem comunicação com parentes e sem conseguir contactar um advogado para garantir o mínimo de direitos. O lugar, como todo ginásio, tinha poucos banheiros. Imagine como ficou a situação, já que eram centenas de pessoas ali. Entre os 1.400 presos tinha gente de mais de 80 anos, mães com crianças. Esses foram sendo liberados, mas passaram horas de desespero.
O trauma ficará para sempre. Os outros, como manda a lei, deveriam ter sido levados à presença de um juiz em 24 horas para a chamada audiência de custódia, onde se relata como foram tratados e até casos de presos perigosos acabam soltos se houver comprovação de maus tratos. Pois as audiências de custódia não levaram 24 horas, levaram 48, 72 horas para acontecer. E pasmem, os juízes viam, segundo relataram os advogados, que era tudo uma tremenda injustiça, mas diziam que por ordem do ministro Alexandre de Moraes nada poderiam fazer. Somente ele, Alexandre de Moraes, poderia soltar e depois de analisar caso a caso. E pior, muito pior foi para os que foram encaminhados para presídios. Muitos levaram semanas para conseguir contactar um advogado. E os advogados, por sua vez, como tem sido praxe nesse Brasil, que não respeita mais lei penal nem Constituição, não tinham acesso ao processo, simplesmente porque não existia processo. Então demoraram a conseguir tomar alguma providência que resultasse no tal do relaxamento das prisões. Muitos presos foram liberados com o passar dos dias, mas já tinham ido para presídios e tiveram celulares apreendidos, contas bancárias bloqueadas. Agora estão com tornozeleira eletrônica, tendo que se apresentar toda semana para um juiz sem ter cometido crime algum. 916 seguem na cadeia em Brasília até hoje. É gente de todo o país que não está tendo a chance de receber a visita de um parente, sequer recebendo um kit de roupas ou produtos de higiene, o básico para enfrentar os dias na prisão com alguma dignidade. Eu não estou falando de assassinos, narcotraficantes, sequestradores, estupradores, pedófilos, assaltantes, nem mesmo de corruptos e lavadores de dinheiro. Falo de aposentados, donas de casa, empreendedores, comerciantes, de estudantes, motoristas de Uber, faxineira, cabeleireira, cujo suposto crime foi ter ido a Brasília depois das eleições gritar em frente ao quartel: Forças Armadas salvem o Brasil, porque não concordavam que um condenado em 3 instâncias, solto por manobras do judiciário, voltasse ao comando do país. Alguns dos presos nem estavam no tal acampamento do QG de Brasília desde que o TSE anunciou o resultado das eleições. Era gente que tinha chegado lá naquele fim de semana da fatídica depredação dos prédios públicos. Mas pasmem, muitos chegaram de noite, depois até que tudo já tinha acontecido. Não dá para aceitar que o Brasil vire o que Cuba, Venezuela e Nicarágua viraram tão logo tiranos assumiram o poder. Não dá para aceitar que a justiça e as forças armadas se prestem a serem braços de tiranos, ou sejam elas próprias órgãos de prática de atrocidades contra a população. Não dá para aceitar que o sistema judiciário inteiro siga calado, com algumas poucas vozes ainda tendo a coragem de falar. Não dá para aceitar que deputados e senadores aceitem eles próprios as prisões políticas de inocentes, por mais que alguns estejam sim falando, especialmente os novos, como os deputados Gustavo Gayer e Nicolas Ferreira. São 513 ao todo, mais 81 senadores. Cadê eles? Cadê todos esses? Por que essas vozes não se levantam contra tamanha agressão aos direitos humanos, tamanha injustiça? E cadê as ONGs, os conselhos de direitos humanos? Cadê a imprensa? É impossível aceitar que jornalistas vendam suas consciências para tiranos agirem livremente e praticarem a maior de todas as injustiças, que é prender inocentes. E a maior parte da imprensa segue calada. Outro problema é o sigilo sobre as imagens captadas na esplanada dos ministérios naquele dia, determinado pelo governo Lula. Se as imagens são as provas de quem efetivamente invadiu os prédios públicos, por que o governo federal decidiu impor sigilo sobre elas? Seria medo de revelar que prendeu gente que sequer esteve nesses prédios, no Congresso, STF ou no Planalto? Ou medo de que as imagens provem que muitos dos presos que eventualmente entraram nos prédios estavam lá dentro, justamente gritando para que os vândalos não quebrassem nada? Porque teve isso também, de manifestantes terem entrado nos prédios tentando evitar que a manifestação, que era e sempre foi pacífica, acabasse igual às manifestações da esquerda, sempre marcadas por arruaça, vandalismo e quebra-quebra.
E assim como há vídeos mostrando dezenas de pessoas sentadas no chão, gritando não quebra, não quebra, teve policiais facilitando a entrada de manifestantes, orientando por onde seguir. Isso tudo foi mostrado em vídeos que circularam na internet. Tudo precisa ser investigado, mas às claras. E como diz a máxima do direito, na dúvida, pró réu. As pessoas são inocentes até que se prove o contrário. Não pode sair prendendo para depois ir procurar provas e ver se as provas servem para incriminar aqueles presos. Onde já se viu justiça assim? Quem cai nessa ladainha de defesa da democracia quando as próprias autoridades que deveriam garantir a existência do Estado de Direito esquecem o direito, as leis, a Constituição, o devido processo legal, a necessidade de provas para prender alguém e destroem elas próprias a democracia, criando um estado de exceção? Eu podia falar de anistia, mas a palavra foi banalizada, como tantas outras, pelos justiceiros raivosos que não se importam com a prisão de inocentes, muito menos com reparação de injustiças. Eles batem palma, gritam sem anistia para qualquer um que pense diferente, como se pensar diferente fosse crime e todos merecessem um calabouço escuro e o esquecimento ou a morte. É justamente a turma que apoia bandidos, vândalos, invasores de terra, que no passado apoiou guerrilheiros armados, travestidos de defensores da pátria, gente que assaltava banco como Dilma Rousseff, sequestrava embaixador americano como Fernando Gabeira, para trocar por presos políticos como José Dirceu, e que quando houve reabertura democrática conseguiu ser anistiada e mais, conseguiu indenização. Essas pessoas ganham 30, 40 mil reais por mês há anos a título de indenização por prisões na época em que guerrilhavam contra o governo, muito diferente do que aconteceu agora. Bem, eu espero viver para ver o Brasil pagando indenizações também aos presos políticos de 2023, a todos eles. Me ajude nisso, não deixe essas pessoas ficarem esquecidas nos presídios de Brasília. Cobre do seu deputado, do seu senador, dos advogados, promotores de justiça, eventualmente de juízes que você conheça. Cobre da imprensa, dos jornalistas. Não deixe isso cair no esquecimento. Eu sei que o tema é pesado, mas se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe para ele chegar a mais gente. E caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, só me acompanhe pelas redes sociais, eu te convido a aproveitar a promoção apontando a câmera do celular para o QR Code da tela ou clicando no link na descrição do vídeo. Por R$ 1,90 pelos primeiros 2 meses você vai poder conhecer a Gazeta e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo para assinantes. Depois pode cancelar caso não queira continuar conosco, mas eu sei que você vai gostar do conteúdo e vai gostar de ter acesso aos vídeos, podcasts e artigos exclusivos escritos por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta.